Agora vamos para 2 Crônicas, capítulo 16. A partir do versículo 1, eu queria pregar para você hoje sobre alianças erradas. De nós fazermos alianças equivocadas. E o pior não é nem fazer aliança equivocada. O pior muitas vezes é você insistir nisso quando Deus fala com você. Você tentar manter aquilo. Você ficar até indignado por causa daquilo que Deus falou com você. Precisamos tomar muito cuidado. Mas eu vou meditar, eu queria que você tivesse paciência comigo, que hoje não vai ser um versículo que eu vou dar, vai ser uma história bíblica, e eu quero ver se a gente consegue ir até o final dela mesmo, né? Não vai demorar muito, ele vai entrando no seu coração devagarinho essa mensagem, mas está muito boa. Diz assim a Bíblia Sagrada: no ano 36º do reinado de Asa, Baasá, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Pastor, meio engraçado esses nomes. Aqui temos dois personagens bíblicos, né? O rei Asa, que é o rei de Judá, do reino de Judá, e o rei de Israel, que é Baasá. E esse cara, esse tal de Baasá, que é rei de Israel, ele fez como se fosse uma trincheira chamada Ramá. Então essa trincheira impedia das pessoas saírem de Judá ou entrarem em Judá. Então eles ficaram cercados, eu posso dizer até sem medo de errar, eles ficaram presos. Então ninguém entrava até o rei Asa e o rei Asa também não podia sair. Então essa trincheira foi chamada de Ramá. O que aconteceu? Nesse período que aconteceu esse episódio aqui, o rei Asa, se você vai lendo a Bíblia Sagrada, você vai observar que ele é um cara de Deus. Ele é um cara que, vamos dizer assim, que ele tem comunhão com o Senhor, ele ora. E se você vai ler um enredo da Bíblia Sagrada, você aguarda que esse tal de rei Asa, ele vai fazer uma oração, como ele sempre fez, vai buscar Deus, vai se envolver com o Senhor. Mas não é isso que ele vai fazer. Mas pastor, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma coisa equivocada, e esse aqui é o princípio do fim dele. Por que é o princípio do fim dele? Porque ao invés de buscar Deus, ele vai tomar uma posição desse jeito aqui. Diz assim a Bíblia: então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei. E olha o que ele fez: ele enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti. Então ele muda completamente o perfil dele espiritual, e ele toma uma posição assim de ele fazer uma aliança com Ben-Hadad, que é o rei da Síria, que é inimigo dele, para que esse rei da Síria, você vai ver logo abaixo ali depois, para que o rei da Síria desfizesse a aliança que ele tinha com Baasá, e ele parasse de fazer essa trincheira, esse cerco, né? E aí o que acontece? Agora trazendo o entendimento para os dias de hoje. De vez em quando a gente também está assim. A gente se sente cercado, a gente se sente preso, as coisas não estão indo para frente, e nós somos de Deus. Porque se você for ver o capítulo 15 aqui, a Bíblia diz que Asa abole a idolatria e renova o pacto com o Senhor. Se você for ver no capítulo 14, você vai ver que ele vence orando milagrosamente, ele faz umas orações lá e Deus atende ele. Então você espera, presta atenção que agora é forte, hein? Você espera que ele venha continuar no mesmo enredo. Mas o ser humano, ele é uma caixinha de surpresa. E de vez em quando, ele é uma caixinha de surpresa estragada. Porque o ser humano muda muito, irmão. O ser humano oscila. Então a pessoa que ela foi há 10 anos atrás, ou há 1 ano atrás, hoje ela já não tem nada a ver com aquilo. Pessoa que era muito de oração, daqui a pouco a pessoa está fazendo pacto com o diabo. E quando eu digo pacto com o diabo, é fazendo coisa errada para ver se ela recebe uma bênção. Eu mesmo já presenciei isso. Eu presenciei, por exemplo, pessoas que ficaram cercadas, passaram um tempo assim bem difícil na vida delas, e elas estavam se sentindo presas, elas não estavam sendo abençoadas, elas eram de Deus. Mas o que elas fizeram? Foram lá e fizeram coisa errada para ganhar dinheiro. Ou foram lá e fizeram coisa errada para ter prazer sexual. Ou fizeram coisa errada até para ficar curado. Eu conheci uma vez uma senhora que frequentava a igreja assiduamente, mas já fazia um tempo que o diabo estava trancando a saúde dela. E um dia ela veio e falou comigo que ela foi fazer cirurgia espacial. E eu na hora nem entendi direito quando ela falou esse negócio. Eu disse, cirurgia espacial? Aí eu pensei que ela tinha pegado um foguete, ido para a lua, sei lá o que ela tinha feito. Aí ela falou que não, ela ficava assim, deitada num lugar lá,
aí metiam como se fosse um pano em cima dela e o ZT vinha fazer cirurgia nela. Eu falei, não. Eu falei, mas a senhora é crente, caramba. Eu falei assim, a senhora é de Jesus, você conhece a palavra. Pastor, eu passei uma luta, eu não estava conseguindo vencer, e aí me falaram dessa cirurgia espacial e fui lá. E eu falei, e o que aconteceu com a senhora? Pastor, até deu uma melhorada. Você está conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Que tem gente, por exemplo, tem homens e mulheres também, que o casamento está cercado, que nem o rei Asa estava. E a pessoa é de Deus, mas daqui a pouco o casamento não está passando aquele período difícil e tal, aquele negócio. O que acontece? A pessoa vai lá e sai com outra mulher, sai com outro homem. Para quê? Para a pessoa se sentir melhor. Não pode, irmão. Não pode. Você tem que continuar no mesmo enredo. Você tem que continuar do capítulo 14, do capítulo 15, o mesmo rei Asa, buscando a Deus. Mas, como eu disse, as pessoas dão um piti. Você toma até um susto de vez em quando, como as pessoas podem mudar nessa questão espiritual, nesse lado de se envolver com Deus. Então o rei Asa, que era um cara muito de Deus, pelo menos até o capítulo 16, uma vez teve uma frase que me disseram, eu nunca me esqueci dessa frase, né? Que disseram assim para mim, eu disse, fulano é um homem de Deus. Aí me falaram assim, até deixar de ser. Você concorda comigo? Que tem muita gente que é de Deus até deixar de ser, é um homem de Deus, mas até virar a cabeça, virou. Então ele foi, estava cercado, e ele faz essa besteira. Ele pega os valores de ouro e de prata da casa de Deus, não era nem dele, da casa de Deus, e manda para esse tal de Ben-Hadad. O cara pega as coisas de Deus. E eu vejo que tem gente que está pegando a fé, está pegando a santidade, está pegando, sabe, essa pureza, está pegando, sabe, a obediência e está vendendo ela. Está fazendo cambalacho com isso, por causa de um momento de aperto, um momento que a pessoa está estagnada. Bom, e foi o que ele fez, coitado. Aqui vai ser o princípio do fim dele. Então ele disse assim para o tal do Ben-Hadad, né? Aliança há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu pai. E esse aqui é outro problema. Ele não só fez errado isso, ele fez errado esse negócio de pegar a prata e o ouro da casa de Deus, dar para o inimigo, mas ele tinha um exemplo disso dentro da própria casa. O pai dele já tinha feito isso. O pai dele já tinha feito aliança, ele já tinha feito pacto com o inimigo, ele já tinha. Então, quando surgiu um aperto, ele disse, meu pai fez, eu também vou fazer. Então ele fez uma aliança errada. E pior que o cara aceitou, quer ver? Aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. E eis que eu te envio prata e ouro, vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasá, que era o cara que estava cercando eles lá, né? Então aniquila, como é que diz aqui? Aliança com Baasá, rei de Israel, para que se retire de sobre nós. Em outras palavras, para dar um alívio, para mim ficar mais aliviado. E eu digo isso para você, tem gente que para dar uma aliviada financeira faz coisa errada. Dá uma aliviada, sabe, sexual, dá uma aliviada na saúde. A pessoa vai lá, sabe, e ela sabe que é errado, ela sabe que é inimigo, mas faz. Pastor, e o que vai acontecer? Versículo 4. E Ben-Hadad, ele deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitões dos exércitos que tinha contra a cidade de Israel e feriram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades das munições de Naphtali. Então, quando ele pagou então esse ouro e essa prata, ele deu lá pro Ben-Hadad, ele aceitou. E ele desfez, ele aniquilou a aliança que ele tinha com esse tal de Baasá, que era rei de Israel. O que aconteceu? Esse cara começou a atacar todas as tribos de Israel que estavam em alguns lugares. Ijon, eu acho que as munições que estavam em finalzinho, último parte do versículo, para mim não errar o nome, das cidades. Vai mais para frente, meu filho. Isso, de Naphtali, né? Aí o que acontece? Aí quando o Baasá ficou sabendo que estava sendo atacado, olha o que aconteceu. E sucedeu que, ouvindo Baasá, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então a pergunta que eu te faço é essa, para a gente chegar aqui num consenso de entendimento. Essa aliança que ele fez com o Ben-Hadad, que era o rei da Síria, que representa o pecado, representa a idolatria, representa a coisa errada, deu certo ou deu errado? Deu certo, é isso que eu estou falando. O cara fez uma coisa errada e deu certo, funcionou. O inimigo parou de edificar lá o muro, ele parou de edificar Ramá, ele não continuou. Então você diz, pronto pastor, vou começar a fazer a coisa errada. Atenção todo mundo, deu certo aqui, vai dar errado lá. Entendeu o que eu estou dizendo? Nem tudo que eu faço sobre a face da terra e que deu certo e que funcionou é aprovado por Deus.
Tem muita coisa que existe uma reprovação divina muito grande. Você está fazendo, está dando sucesso, está tendo sucesso, aparentemente está funcionando, mas não é de Deus. Deus não assina embaixo e Deus não aprova. Você quer ver um exemplo claro na Bíblia Sagrada? Você lembra quando Deus ele falou para o Moisés, ele disse: Moisés, você vai lá e fala com a rocha. E quando você falar com a rocha, eu vou ser glorificado e vai sair muita água da rocha. Só que o Moisés estava bravo com o povo. Bravo. O Moisés estava uma uvinha verde com o povo. Porque o povo estava perturbando ele. O que aconteceu? Ele foi lá e falou com a rocha, ele cravou o cajado 2 vezes. Fala. Foi lá e feriu. Feriu 2 vezes a rocha. Agora a pergunta é, saiu água da rocha? Então deu certo? Deu certo aqui, porque Deus ficou bravo com ele. E sabe o que Deus disse para ele? Você não vai entrar na terra prometida. Então olha só, eu aprendi uma frase que o pastor Jaime um dia escutou, o pastor Messias, que é o nosso pastor de Miami. Nosso pastor, o pastor Messias, um dia ele disse: usado não quer dizer aprovado. Não está querendo dizer que aquilo que ele fez aqui, o rei Asa, não quer dizer que ele fez, funcionou, que Deus aprovou. Então tem muita coisa que você vai ver na Bíblia Sagrada que aparentemente deu certo no início, mas depois vai dar um problemaço muito grande. Você quer ver um exemplo? Diz que Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, eles saíram de Belém de Judá porque estavam tendo dificuldade em Belém de Judá. E eles foram para os campos de Moabe, que representa o pecado também. Eles foram para lá e eles não voltaram mais, porque estava muito bom. Aparentemente eles tiraram a sorte grande. Aparentemente deu certo. Só que passou um tempo, eles viram que era totalmente reprovado esse negócio por Deus. E deu tudo errado. Então, como muitas pessoas fazem isso? No momento de aperto, fazem alianças erradas. E essas alianças erradas, no início dá certo. Teve prazer? Teve. Deu dinheiro? Deu. A pessoa aparentemente ficou curada? Ficou. Mas não tem aprovação divina. Aí eu lembro daquele texto que diz na Bíblia Sagrada, muito forte, anota ele aí. Eclesiastes 10, versículo 4. Esse é bom, hein? Esse é exatamente o que eu estou pregando hoje. Você está conseguindo acompanhar o raciocínio do Espírito Santo hoje? Então toma muito cuidado quando você está assim apertado, quando você está cercado, você está preso, está difícil, parece que as coisas não estão dando certo para você. Cuidado para você não fazer uma aliança equivocada, você não falhar nessa questão. Porque eu posso ficar curado, mas não é da forma de Deus. Eu posso até ganhar dinheiro, mas não é da forma de Deus. Porque tem um monte de lugar aí para cima e para baixo que as pessoas dizem: ó, lá tem um cara que ele pega e fuma um charuto assim e assopra na perna da pessoa. E ele faz, e as pessoas ficam boas. Ah, vou lá também. Mas para lá, irmão, você é crente, irmão. Você está entendendo onde eu quero chegar? Tem muita gente assim: ó, pastor, eu tenho um negócio que está dando dinheiro pra caramba, o que que é? Tem que engolir umas pastilhas desse tamanho assim de droga e passar daqui do Brasil para Bolívia. Ah, irmão. Não, pastor, mas eu vou ficar milionário, ó. Pastor, em 3, 4 semanas eu vou levar essas drogas, eu engulo, depois eu vou lá e faço cocô lá e saio das coisas. Não pode, irmão, você não pode fazer todas essas coisas, irmão. Você está compreendendo onde eu quero chegar? Que tem coisas que você pode estar tendo sucesso, mas não é de Deus. Você se desviou, você se afastou do caminho, fez uma aliança errada. Ah, pastor, a minha esposa não me dava prazer em casa, agora eu estou saindo com a fulana, mas ela me dá prazer. Deus entende. Pô, Deus entende, você vai para o inferno, né? Está errado isso aí, irmão. Olha só o que diz, ó. Levantando-se contra ti o espírito do governador, que está querendo governar a tua vida, te trancar, te amarrar, não deixa você ir para frente, não deixa o teu lugar. Grita comigo todo mundo, não mude. Mais uma vez, não muda com Deus, não deixa o teu lugar. Mas por quê? Porque se você mudar, olha o que diz, porque o acordo, o que é o acordo? É quando você cedeu. Porque o acordo é um remédio, então parece que está fazendo efeito bom. Remédio é uma coisa que aparentemente está bom. Então quando ele fez aquele acordo com o Ben-Hadad, foi um remédio. Nossa, agora a gente está conseguindo entrar e sair de Judá. Agora o Baasá foi lá dar atenção lá para as guerras que ele está vivendo e deixou a gente em paz aqui. Oh, que beleza. Ai, a gente deu tudo certo. Não deu certo. Ele tirou o ouro da casa de Deus. Ele tirou a prata da casa de Deus. Ele fez um compromisso, uma aliança, uma sociedade com o diabo. E deu certo. Por que a Bíblia diz que o acordo, quando você faz esse acordo, é um remédio? Olha o finalzinho do versículo, lê. Aquieta grandes pecados. Só estou vendo a pancada que vai dar ali na frente. Ah, mas está dando tudo bem. Não vai dar tudo bem.
Eu conheço Deus, eu conheço a Bíblia, isso não vai funcionar desse jeito. Bom, aí aparentemente funcionou, está fluindo, o negócio está indo. Aí a Bíblia diz que ele faz uma coisa pior ainda, que depois que esse tal de Baasa parou de construir esse muro chamado Ramá, olha o que ele fez no versículo 6. Então o rei Asa tomou todo o Judá, pegou o povo lá, que não era muito povo, né? Tomou todo o Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e edificou com isto a Geba e a Mispa. Ah não, você não acredita num negócio desse. O cara estava tão transtornado e tão perturbado, ele mudou tanto do capítulo 14 para o capítulo 16, ele mudou tanto que ele deu o ouro para o diabo e ele pegou as pedras do capeta, do que estavam impedindo, eu não digo do capeta, mas enfim, que estavam impedindo eles de entrar e sair, e levou para dentro. Fala comigo assim, troca de valores. É porque o ouro ele deu para o demônio, e as pedras ele trouxe para dentro e construiu. Está errado isso aí, irmão. Pastor, mas está dando certo. Está funcionando, agora eu estou conseguindo construir, agora eu estou conseguindo fazer o negócio andar, não vai dar certo. E eu te provo, agora nós vamos chegar no clímax dessa mensagem. Porque quando tudo isso aconteceu, a Bíblia Sagrada fala no versículo 7. Então, repete de novo, ele pegou as pedras que estavam impedindo ele de ir para frente, que era do inimigo, né, do rei de Israel, que estava fazendo esse muro, e colocou para dentro para construir coisa para ele. E o ouro da casa de Deus ele deu para o Ben-Hadad, que era o rei da Síria. Aí veio o profeta. Isso aqui não é o ódio de Deus, isso aqui é o amor, tentou falar com ele, porque quando você faz qualquer aliança equivocada, Deus vai tentar falar contigo, ele vai tentar falar contigo antes de que aconteça qualquer coisa com você, nunca vai vir uma enfermidade antes, nunca vai vir um problema, uma desgraça, ele vai vir falar contigo primeiro, e a Bíblia diz assim, ó, e naquele mesmo tempo, veio Anani o profeta, vidente, acho que na tua Bíblia está escrito vidente, vidente, profeta, homem de Deus da época, né? Então veio esse tal de Anani até o rei Asa e disse, por que você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Ou seja, meu amigo, não era você fazer aliança, era para você ter destruído a Síria e não fazer aliança com ele. E por que você confiou no rei da Síria e você não confiou em Deus? Então isso aqui é Deus tentando fazer ele pensar, para ver se ele se arrepende. Nossa, onde é que eu estava com a cabeça? É verdade. Agora isso aqui é uma coisa séria. Deus está falando aqui uma questão de aliança. Aliança. Deixa eu explicar a você a aliança. O que Deus está querendo dizer aqui para ele? Deus está dizendo o seguinte. Imagina só, vou falar da minha esposa agora. Um dia eu chego em casa e a Catiane está em casa. Aí eu chego com outra mulher e digo assim, ó, tudo bem? Ela disse, tudo bem, quem é essa moça que eu não conheço? Essa moça agora que eu estou saindo com ela. E eu vou continuar contigo, então, ela vai vir aqui, dormir aqui em casa, eu vou ter vida, sabe, conjugal com ela e tudo, enfim, e contigo também. A Catiane vai aceitar um negócio desse? Jamais! Mas é o que a gente está querendo fazer com quem? Com Deus. Eu quero ter as alianças com o Ben-Hadad, eu quero continuar com ele. Não vai dar certo isso. Não, estou te falando que não vai dar certo. Isso não vai fluir. Eu estou querendo que Deus me abençoe, mas eu tenho pacto com as coisas do pecado, coisa errada. Não vai, irmão, estou falando com você. E aí Deus fala o seguinte para ele. Agora Deus vai dizer para ele, por que você mudou? Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. O que está registrado aqui na Bíblia Sagrada? Um episódio que está em 2 Crônicas 14, versículo 9. Em 2 Crônicas 14, 9, lembra que eu te falei que ele era uma pessoa de Deus antes ali? Lembra que eu te falei que ele era muito de Deus? Olha o que diz, ó. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de quantos, pessoal? 1 milhão de homens e 300 carros. E chegou até Maressa. Olha o que o Asa fez. E Asa saiu contra ele. E ordenaram batalha no vale de Zefatá e Maressa. E olha só como é que o Asa se comportou. É o mesmo cara com um comportamento diferente. Ó. Então Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse, Senhor, nada para te ajudar. Quero o poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus e não prevaleça contra ti o homem. Dá um aleluia. Você vê, ele faz uma oração bonita
E Deus atende ele, E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa, diante de Judá, e fugiram os etíopes. Ele venceu uma batalha com 1 milhão de soldados e 300 carros, com uma oração. Com uma oração. E agora ele vai lá e faz pacto com Ben-Hadad para vencer aquele momento difícil da vida dele. Eu estou te falando, irmão, as pessoas oscilam demais. Ele é o mesmo cara. O cara do capítulo 16, ele é o cara do capítulo 14. Só que ele vai e se comporta diferente. Estou te falando, irmão. As pessoas, daqui a pouco, elas começam a se comportar. O cara que era muito de Deus, agora não é mais. Aí o profeta falou para ele, o profeta disse aqui, porventura não foram os etíopes um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Começou a perguntar, a questionar ele, fazer ele pensar. Cadê o Asa do capítulo 14? Cadê o Asa do capítulo 15? Cadê o rei Asa? Cadê aquele homem de Deus? Diz assim, confiando tu, porém, no Senhor, ele o entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Então Deus está te vendo, rapaz. Você está fazendo essas alianças. Você está pensando que Deus não está vendo esses compromissos, esses pactos que você está fazendo aí com as coisas erradas? Isso é errado. Ele diz assim, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. E nisso, pois, você foi louco. Você procedeu loucamente. Você perdeu o juízo. Porque para mim, uma pessoa que ela é louca, ela perdeu o juízo. E Deus está dizendo assim, você perdeu o juízo. E agora isso aqui é forte. Porque desde agora haverá guerras contra ti. Por que ele tinha feito pacto lá com o rei Asa, o rei Ben-Hadad, entregando o ouro e a prata? Para acabar a guerra. E o que Deus disse para ele agora? Agora vai ter guerras, no plural. Agora vai começar as tuas lutas. Agora você vai ver o que vai te acontecer. Então, como eu te disse, e eu vou repetir de novo, para você nunca me esquecer, tem coisas que você vai fazer sobre a face da terra que vai dar certo no momento. Vai dar certo por um tempo, mas não é aprovado por Deus. E se não é aprovado por Deus, o que Deus vai fazer? Ele vai tentar falar com você para você desfazer esse pacto. Ele vai tentar falar contigo para ver se você consegue quebrar essa sociedade, se você para com isso. Só que o rei Asa, em vez de se humilhar, em vez de se arrepender, em vez de se quebrantar, o que o rei Asa faz? Está aqui no versículo 10. E o rei Asa se indignou, porque você tem essa opção também. Qual a opção que a gente tem? A opção, o pastor vai pregar uma palavra que vai de encontro àquilo que você queria, ou vai de encontro àquilo que você pensa. E ao invés de você se humilhar e se arrepender, você se indigna. Diz que ele ficou bravo, se indignou contra o profeta, o vidente, e lançou ele na casa do tronco, mandou prender o profeta. E a Bíblia diz depois, e porque disso grandemente ele se alterou, diz que ele ficou alterado. Olha a palavra alterou ali, ele se alterou. Também Asa no mesmo tempo oprimiu alguns do povo, ele ficou perturbado, oprimiu uns, se alterou com outros, mandou prender o profeta. Então, visivelmente, o cara mudou. O do capítulo 14, o cara de Deus, temente, que ora, porque muitos de nós éramos assim. Surgiu uma situação, vamos orar. Surgiu uma situação, vamos ler a Bíblia. Agora não. Vou falar com fulano. Conheço lá um negócio. Vamos dar um jeitinho. Vamos fazer isso aqui. Não, irmão. Você não era assim. O que está acontecendo? Como é que você mudou tanto do capítulo 14 para o capítulo 16? Só que Deus tentou falar com ele. Tentou ou não tentou falar com ele? Deus tentou falar com ele. Só que de vez em quando, pessoal, Deus não vai mais falar. Ele vai permitir alguma coisa acontecer. Mas não é para te matar, não. Não é para te matar. É para ver se você desperta. É para ver se você acorda. Falou, adiantou? Não, ele ficou mais louco, mais indignado, mais alterado. Aí olha que Deus permite no versículo agora, o 12. E caiu Asa, doente dos seus pés, no ano 39º do seu reinado. Grande era para o extremo, era a sua enfermidade. Contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor, mas antes os médicos. Então o que Deus permitiu depois que ele não atendeu a pregação, a palavra? Deus permitiu acontecer uma doença, exato. Isso aqui é um grito de Deus também. Deus coloca a doença? Não.
ele permite a enfermidade entrar. E a doença entrou, para ver se ele buscava o Senhor. Mas mesmo doente, mal, ele estava tão perturbado, tão indignado, que a Bíblia diz que ele foi atrás dos médicos. Só que esses médicos aqui que você lê na Bíblia, não é o médico que você conhece hoje, lá da Unimed, do Cassemes, não sei o quê. Não, não. Esse médico aqui são os feiticeiros. Ele foi atrás de bruxaria. Ele foi atrás de feitiçaria. Um cara que orava. Um cara de Deus. Um cara que venceu um exército de 1.300.000 carros com uma oração. O cara venceu com uma oração. E o cara está atrás de feiticeiro agora. O cara está atrás de feitiçaria brava para ficar curado. Você sabe o que vai acontecer com ele, né? O que você acha que vai acontecer com ele? Ele vai morrer, irmão. Esse cara vai morrer. Esse cara está fadado à morte. Olha o que diz agora no próximo versículo. Ó. E Asa dormiu com seus pais. E o que aconteceu com ele? E morreu no ano 41 do seu reinado. Então, quando ele tinha 39 anos de reinado, ele ficou doente. Com 41, ele bateu as botas. Só que daí eu fico pensando meus botões, né? O problema dele não foi a aliança errada. Porque quando ele fez a aliança errada, Deus não fez absolutamente nada com ele. Só falou, exato, não aconteceu nada. Só que ele, em vez de se arrepender, ele continua querendo insistir nessa aliança. Ele continua querendo insistir com isso. Aí Deus permitiu a doença. Aí quando veio a doença, Deus disse, bom, porém agora ele vai se arrepender. Que nada, ele insistiu de novo. Morreu. Então o negócio é bem assim, ó. Eu faço um negócio errado, e eu faço uma aliança errada, um pacto, uma sociedade errada, Deus vai tentar falar comigo. Ele vai tentar falar por um tempo e tal. Não adiantou, você ficou bravo. Eu não quero saber esse negócio de igreja, não quero esse negócio de Jesus, porque discorda de mim, eu não concordo e tal. Tá. O que vai fazer? Vai aparecer uma situação, não digo uma enfermidade, uma situação. Aí vai ficar crítico para você, ruim. Aí se você se arrepender, amém. Mas se não se arrepender, vai acontecer isso. Não tem mais o que fazer, não resta muita coisa. Então eu descobri isso, pessoal. O cara, quando estava de bem com Deus, em uma oração, ele venceu um exército de 1.300.000 carros. Mas quando você está de mal com Deus, uma doença no pé te mata. Forte isso, né? Um problema minúsculo te impede de prosseguir. E quando você está de bem com Deus, uma situação muito séria, você vence. Porque operando Deus, quem vai impedir? Se Deus é por nós, tá, mas você tem que tomar cuidado. Porque a Bíblia Sagrada diz em Amós capítulo 3, versículo 3, fala bem assim a Bíblia, Amós 3:3. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Responda para mim essa pergunta. Tem como duas pessoas andarem juntos se não estiverem de acordo? Não. Então Deus está falando, eu não estou de acordo com você. Não, mas eu tive sucesso, Deus. Bom, você teve sucesso fazendo coisa errada. Você teve sucesso fazendo uma aliança errada. Desfaz essa aliança que eu vou ser contigo. Não, Deus, eu vou continuar do jeito que eu quero. Porque deu certo, me aliviou, agora eu não estou mais preso, agora eu estou me sentindo livre, agora eu estou me sentindo bem. Então não vou mais andar contigo. Ah, mas Deus, não vou mais andar contigo. Você teve um êxito, sucesso, mas foi fora daquilo que eu queria para você. Você fez a aliança, coisa errada. E agora, para finalizar tudo, para mim acabar, passar a régua e fechar a conta, segundo livro, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Aqui eu acabo e a gente vai finalizar. Diz assim: não vos prendais, não se amarre a um jugo desigual com os infiéis. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão que tem a luz com as trevas? Que concórdia tem Cristo e o diabo? Aqui é Belial, é o diabo, né? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E agora vai. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei. Olha o que Deus quer, irmão. Deus não quer passear na minha vida. Deus, Ele quer morar. Neles habitarei, entre eles andarei. Deus vai andar no nosso meio. Se Deus é por nós, operando Deus, Ele quer isso. Neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Agora Ele vai dizer como que isso vai acontecer. Sai do meio desse povo. Sai dessas cambalachas que você faz. Sai. Você para com essas coisas. Você para com essas alianças, essas sociedades, esses pactos, com coisas que são fora da palavra de Deus e querer que Deus te abençoe. Vou te falar de novo como é que funciona. É eu chegar em casa com outra mulher, todo rebocado de batom, misericórdia, tá amarrado, todo rebocado de batom, com cabelo loiro para cima e para baixo, e com a mulher. E aí a Catiane diz: o que é isso? Você tá maluco? Não é essa mulher que eu tô saindo, mas você é a minha esposa que eu gosto.
é eu servir o diabo e querer que Deus continue casado comigo. Isso vai funcionar? Pode até dar certo para você aqui na terra, mas vai dar errado lá. Vai dar errado lá. E se dá errado lá, isso não vai sobreviver por muito tempo, essas coisas que estão funcionando para você. E ele diz mais: sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Acaba com essa aliança, com esse pacto. Não toqueis em nada imundo, não encosta mais nisso. E eu vos receberei. Agora vem a parte gostosa. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Diz o Senhor, quem? O Todo-Poderoso. Eu posso fazer qualquer coisa na sua vida, menos quando você tem pacto com o bicho. Por isso que eu estou falando você. Aquela mulher que chegou para mim e disse: pastor, eu fui fazer uma cirurgia espacial. Eu falei: ixi, mas pastor, eu fiquei bem. Você ficou bem, mas isso aí não está na Bíblia. Pastor, mas eu abri uma boate agora e está dando dinheiro. Bom, pode ser, mas Deus não apoia. Deus não assina embaixo. Pastor, agora eu estou saindo com outra mulher lá, então o meu casamento lá em casa é com a minha esposa, mas a vida sexual é com aquela outra mulher. E tá certinho, pastor. Tá dando tudo certo. Mas não vai funcionar. Não vai. Pode, como eu disse, te dar prazer, pode te dar dinheiro, pode até aparentemente te dar saúde, mas Deus não vai tratar mais você como filho. Você só vai ser filho de Deus, o filho do Todo-Poderoso, quando você quebrar esses pactos. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Agora eu vou orar por cura divina. Vou orar por cura, vou orar para as pessoas serem abençoadas. Pode ficar de pé em nome de Jesus. Mas é só se você tem tempo para Jesus. Se não tem tempo para Jesus, a porta está aberta, pode ir embora. Aqui Jesus, ele quer abençoar quem quer receber a bênção agora. Amém, pessoal? Jesus, ele tem uma bênção agora. Jesus, ele tem a bênção. Agora, repito de novo, você tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Muito cuidado. Eu quero que o Todo-Poderoso se manifeste na minha vida. Eu quero que o Criador dos céus e da terra se manifeste. Começa a quebrar alianças. Começa a quebrar pactos. E olha que de repente hoje nem te aconteceu nada ainda. Por enquanto Deus só está só falando, só exortando. Deus está só te dando um toque. Nada está te acontecendo. Você viu que Deus tentou falar com o rei Asa. Ele não aceitou, ficou bravo, mandou prender o profeta e começou a oprimir todo mundo. Aí apareceu uma enfermidade. Aí na enfermidade ele não estava morto. Na enfermidade ele estava mal. A Bíblia diz que a doença dele é grande e extremo, mas mesmo assim ele se endureceu o coração e continuou indo atrás da bruxaria e feitiçaria. E foi atrás, até que não teve mais jeito. Porque daí, mas pastor, ele não era um cara de Deus? Isso que me dá pena, sabe? O que me dá pena é que no capítulo 14 e no capítulo 15, ele é um cara de Deus, irmão. Nossa, ele é um cara de Deus. Eu já te contei aqui, irmão. Eu acho que eu já falei aqui. Tinha um pastor que eu olhava pro cara, eu me espelhava nele, irmão. Nossa, o cara era bem diferente de mim. Eu sou espalhafatoso, eu grito, eu ando para cima e para baixo. Tem uma pastora que um dia disse que escutar uma pregação do pastor é mais que a mesma coisa que escutar um jogo de tênis. Fica olhando a cabeça da pessoa assim, né? Esse pastor não, era um pastor assim, cabelo loiro, assim, sabe? Cara, ele ficava atrás do púlpito, ele sempre usava a gravata terna, assim, bem arrumadinho, bem bonitinho. Ele sempre pregava muito bem, e ele pregava assim, sabe? Ele colocava as palavras certas, ele não tinha muito vício, assim, de pregação, de linguagem. Eu dizia assim, não é inveja, mas dizia assim, Jesus, um dia me usa como o Senhor usa esse cara e tal. E eu tinha, sabe, aquele espelho nele. Nunca consegui ser igual, nunca, até tentei imitar uma época, eu não consegui. Aí o que acontece, só você entender, aí um dia tá lá eu fui olhando as mídias sociais, um cara, irmão, com um tribal no braço, um cara com um moicano na cabeça, nada contra moicano e nem tribal, mas um cara com um moicano na cabeça, um tribal, o cara uma foto assim, ó, no meio de um monte de mulherada com cachaça, o cara com copo de cachaça em cima em boate. Eu olhei de novo, eu disse, não pode. Fui conversar com a pessoa, sabe o que aconteceu? O pessoal disse, sabe o fulano de tal, o pastor fulano de tal? Eu falei, sei, o pastor fulano de tal. Então, ele se desviou. Me caiu o chão. E eu disse, o quê? O fulano? Caramba! Então as pessoas mudam. Você vai se surpreender com muita gente que você dizia, nossa,
não é mais o do capítulo 14, do capítulo 15. O do capítulo 16 foi o final da jornada dele na terra. Toma cuidado, desfaça alianças. Fecha os teus olhos, levante as mãos que eu vou orar. Pai, eu estou entrando em oração agora por este homem. Eu estou entrando em oração agora por essa mulher. Eu estou entrando em combate espiritual. Eu não sei qual é a situação, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é o problema, mas nós não vamos procurar a solução fazendo aliança com o inimigo. Nós não vamos procurar alianças com o inimigo para que isso mude. Não, Deus. Eu dependo da tua palavra, eu dependo da tua presença, eu dependo da tua unção, eu dependo da tua capacidade. O Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E eu peço a tua bênção agora sobre essa mulher, eu peço a tua bênção agora sobre este homem, eu peço a tua bênção agora sobre essa pessoa que veio aqui hoje. E essa pessoa está dizendo: Deus, hoje eu vou começar a cortar toda a sociedade, pacto, aliança. Se eu faço parte de alguma coisa que não é de Deus, eu vou desfazer esse negócio. Porque eu prefiro quebrar todos os pactos na terra, mas não quebrar contigo, porque só o Senhor é Deus. E se o Senhor pode operar, aliás, a tua palavra diz isso: operando o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas muitas vezes, como nós lemos agora há pouco, ainda temos pontos, ligações nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, que não é da Bíblia Sagrada. Mas agora você está se desfazendo. Toma posição hoje, quebre isso, e você vai ser filho e filha do Todo-Poderoso. Diga comigo: eu quero ser um filho do Todo-Poderoso. Mais alto: eu quero ser filho do Todo-Poderoso. E quando você se torna filho do Todo-Poderoso, você é abençoado. A tua vida muda, a tua história muda, você é abençoado. Mas é quando você se posiciona e você quebra os pactos com o diabo, você desfaz as coisas que não são de Deus, e aí você começa a viver o que Deus tem para você. Levante as tuas mãos aos céus e cante o refrão dessa canção. Louve a Ele agora. Em teu tempo, tudo lindo fazes. Tudo lindo fazes. Sim. Deus que tudo pode, tudo sabe. Aleluia. Em teu tempo, cante. Em teu tempo, sim, tudo lindo fazes. Vivo cada dia um milagre. Eu vou viver. Tudo que o Senhor tem pra mim. O que tu tens pra mim. O que tu tens pra mim, Senhor. Não abro mão. Não abro mão. Não abro mão. Eu sou sempre dependente do teu amor, Senhor. Do teu amor, Senhor. Não abro mão. Não abro mão de ti. Levanta a mão para cá agora e deixa eu te abençoar. Se você quer que as coisas da Bíblia Sagrada aconteçam, pratique ela. Você quer que aquilo que está registrado na Bíblia se torne realidade na vida, na sua vida? Comece a abrir mão de tudo aquilo que está fora da palavra. Comece a abrir mão. Se não é de Deus, passa um X. Não é de Deus, joga fora. Não toca mais nisso, não faz mais isso. E Deus vai ver que você está querendo Ele agora. É a mesma coisa aquela mulher que ama muito seu esposo, mas ele ainda continua saindo com outras mulheres. E ela está dizendo: eu só vou te receber, e eu só vou querer você aqui se você se desfizer todas as alianças com outras mulheres. É isso que Deus está dizendo. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como andar. Então levante as mãos aos céus e declare: eu vou viver. Eu vou viver tudo o que tu tens para mim. O que tu tens para mim, Senhor. Não abro mão. Não abro mão. Não abro mão. Não abro mão. Eu sou sempre dependente do teu favor. Do teu favor, Senhor. Não abro mão de ti. Não abro mão de ti. Não abra mão de Deus. Você pode abrir mão de qualquer outra coisa, menos de Deus, menos da palavra. E você diz: eu assumo essa mensagem. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode a Deus. Amém.